Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o texto O Ritual do Corpo entre os Sonacirema. Como é um texto pequeno, excepcionalmente eu vou ler o texto na sua íntegra, totalmente, e aí depois a gente começa o debate. É um texto clássico da antropologia e sua autoria é acreditada a Horace Miner, né? Bom, então vamos lá. O texto é O Ritual do Corpo entre os Sonacirema. Todas as culturas possuem uma configuração particular, um estilo. Frequentemente, um determinado valor central ou uma forma de perceber o mundo deixam suas marcas em várias instituições da sociedade. Neste artigo, Horace Miner demonstra que as atitudes quanto ao corpo têm influência generalizada em muitas instituições da sociedade sonacirema. As crenças e práticas mágicas deste povo apresentam aspectos tão pouco usuais que nos parece importante descrevê-las como exemplos dos extremos a que o comportamento humano pode chegar. E aí começa o texto propriamente dito. Embora há mais de 20 anos o professor Linton já tivesse chamado a atenção dos antropólogos para o complexo ritual dos Sonacirema, a cultura deste povo ainda é pouco compreendida. Eles constituem um grupo norte-americano que vive no território que se estende entre os Cri, no Canadá, aos Yaqui e Tarahumara, do México, e aos Caribe e Aruque, das Antilhas. Pouco se sabe quanto à sua origem, embora a tradição mística afirme que eles vieram do leste. A cultura sonacirema se caracteriza por uma economia de mercado altamente desenvolvida que se beneficiou de um habitat natural muito rico. Embora nesta sociedade a maior parte do tempo das pessoas seja devotada à ocupação econômica, uma grande porção dos frutos destes trabalhos e uma considerável parte do dia são despendidas em atividades rituais. O foco dessas atividades é o corpo humano, cuja aparência e saúde constituem a preocupação dominante dentro do ethos desse povo. Ou seja, o que o autor já chama a atenção aqui é que está tratando de um povo que, ainda economicamente desenvolvido, né, ele gasta uma boa parte do tempo com rituais vinculados ao corpo. E aí vamos ver como essa coisa é encaminhada. A crença fundamental subjacente a todo o sistema parece ser a de que o corpo humano é feio e que sua tendência natural é a debilidade e a doença. Encarcerado em tal corpo, a única esperança do homem é evitar essas características, através do uso de poderosas influências do ritual e da cerimônia. Todo grupo doméstico possui um ou mais santuários dedicados a tal propósito. Os indivíduos mais poderosos desta sociedade tem vários santuários em sua casa, e, de fato, a opulência de uma moradia é frequentemente aferida em termos da quantidade destes centros de rituais que abrigam. Ou seja, é uma sociedade que já chama a atenção porque ela não está satisfeita com o próprio corpo. Ou seja, todo indivíduo que compõe a sociedade sonacirema não se sente bem com o corpo que possui. Ou ele é um corpo feio, ou é um corpo debilitado. E mais do que isso, e a coisa é tão grave, que existem certas partes das casas dessas pessoas que são totalmente devotados, como se fossem santuários, a modificar ou de alguma forma cuidar do corpo. O ponto focal do santuário é uma caixa ou arca embutida na parede. Nesta arca são guardados os inúmeros feitiços e porções mágicas, sem os quais nenhum nativo acredita que poderia viver. Tais feitiços e porções são obtidos de vários curandeiros, cujos serviços devem ser retribuídos por meio de presentes substanciais. No entanto, o curandeiro não fornece as porções curativas para os fiéis, decidindo apenas os ingredientes que nela devem entrar, escrevendo-os em seguida em linguagem antiga e secreta. Tal escrita deve ser decifrada pelos herbanários, os quais, mediante outros presentes, fornecem o feitiço desejado. Quer dizer, essa sociedade, então, essas pessoas acham que seus corpos são feios ou débeis,
Elas precisam, então, de um santuário dentro da própria residência para que cuidem desse corpo de alguma forma. Mais do que isso, precisam de porções mágicas, tá? Porções estas que são geralmente prescritas por curandeiros, que por sua vez passam a outras pessoas que vão efetivamente preparar essas porções. E tanto o curandeiro quanto o outro, que é o herbanário, eles devem receber presentes substanciais, senão nada feito, não há porção, não há nada que se resolva, que se produza a partir daí. O feitiço não é descartado depois de ter servido a seu propósito, mas colocado na caixa de mágica do santuário doméstico. Como esses materiais mágicos são específicos para certas doenças, e considerando-se que as doenças reais ou imaginárias deste povo são muitas, a caixa de mágica costuma estar sempre transbordando. Os pacotes mágicos são tão numerosos que as pessoas esquecem sua serventia original e temem usá-los de novo. Embora os nativos tenham se mostrado vagos em relação a essa questão, só podemos concluir que a ideia subjacente ao costume de se guardar todos os velhos materiais mágicos é a de que sua presença na caixa de mágica, diante da qual os rituais do corpo são encenados, protegem de alguma forma o fiel. Ou seja, os membros dessa sociedade, eles vão reunindo ao longo do tempo nessa caixa, né, que fica no santuário doméstico, né, e só que eles simplesmente não descartam aquilo, eles vão guardando aquilo com o tempo a tal ponto que eles não sabem mais se usaram ou não aquela porção, né? Se aquela porção obteve ou não o resultado desejado. Mas, de qualquer maneira, continuam guardando. É uma sociedade, no mínimo estranha, né? Continuando com o texto. Embaixo da caixa de mágica existe uma pequena fonte. Todo dia, cada membro da família, em sucessão, entra no santuário, curva a cabeça diante da caixa de mágica, mistura diferentes tipos de água sagrada na fonte e realiza um breve rito de ablução. Ou seja, pega a fonte, né, e ablução, é lavar a cara, né? Na hierarquia dos profissionais da magia, e abaixo do curandeiro em termos de prestígio, estão os que são designados como homens da boca sagrada. Os sonaciremas nutrem um misto de horror pela e fascinação por suas bocas, que chega às raias da patologia. Acredita-se que a condição da boca possui uma influência sobrenatural nas relações sociais. Assim, o ritual do corpo, cotidianamente realizado por todos, inclui um rito bucal. O rito consiste na introdução de um pequeno feixe de cerdas na boca, juntamente com uma espécie de creme mágico, e, em seguida, na movimentação deste feixe, segundo uma série de gestos altamente ritualizados. Ou seja, também não é só o corpo externamente, a boca também parece que existe um certo fetiche em relação a ela na sociedade sonacinema. Além deste rito bucal privado, as pessoas procuram um homem da boca sagrada uma ou duas vezes ao ano no seu templo. Este mago possui uma impressionante parafernália que consiste em uma variedade de perfuratrizes, furadores, sondas e agulhas. O uso desses objetos no exorcismo dos perigos da boca implica em uma quase inacreditável tortura ritual do fiel e, usando as ferramentas citadas, alarga qualquer buraco que o uso tenha feito nos dentes. Ou seja, é uma verdadeira tortura o que acontece quando esse membro da sociedade sonacinema vai lá no homem da boca sagrada, né? Me parece uma coisa, no mínimo, masoquista. Se não se encontram buracos naturais nos dentes, grandes seções de um ou mais dentes são cerrados, para que a substância sobrenatural possa ser aplicada. Na imaginação do fiel, o objetivo dessas aplicações é deter o apodrecimento dos dentes e atrair amigos. O caráter extremamente sagrado e tradicional do mito fica evidente no fato de que os nativos retornam todo ano ao homem da boca sagrada, embora seus dentes continuem a se deteriorar. Ou seja, o curioso aí é que, apesar disso tudo, os dentes continuam estragando. Então é uma coisa, no mínimo, curiosa. Quer dizer, há todo um processo de sofrimento, né, do membro dessa sociedade indo nesse curandeiro, né, nesse homem da boca sagrada, e apesar disso tudo, essa cura não é uma cura, porque ela não funciona, os dentes continuam sempre com problemas.
Então, uma coisa, no mínimo, curiosa, nós poderíamos apontar como um certo masoquismo dessas pessoas. Os curandeiros possuem um templo imponente, o Lat Psor, em cada comunidade de algum tamanho. As cerimônias mais elaboradas, necessárias para o tratamento de fiéis considerados muito doentes, só podem ser realizadas nesse templo. Tais cerimônias envolvem não só o taumaturgo, mas também um grupo permanente de vestais que se movimentam nas câmaras do templo com uma roupa distintiva. As cerimônias nos Lat Psor podem chegar a ser tão violentas que surpreende o fato de que uma razoável proporção dos nativos realmente doentes que entram no templo consiga se curar. Crianças pequenas, cuja doutrinação é ainda incompleta, costumam resistir às tentativas de levá-los ao templo, alegando que é aonde você vai para morrer. Por favor, entre aspas aí. Apesar disso, os doentes adultos não apenas desejam, como ficam ansiosos para submeter-se à prolongada purificação ritual, se possuem meios para tanto. Os guardiões do templo, não importa quão doente seja o suplicante esteja ou quão grave a emergência, não admitem um fiel se ele não puder dar um rico presente ao zelador. Mesmo depois que se conseguiu a admissão e se sobreviveu às cerimônias, os guardiões não permitem a saída do neófito até que este dê outro presente. Ou seja, é uma coisa muito louca esse templo maior, que as pessoas vão lá, é uma coisa meio assustadora, né? Porque até as crianças dessa sociedade, elas entendem que ali é o lugar que as pessoas vão para morrer, né? Necessariamente não é assim, mas todos querem ir lá e somente conseguem entrar se oferece um grande presente, e somente conseguem sair se oferecem um outro presente. Quer dizer, é uma sociedade de fato masoquista, por tudo que indica aqui. O suplicante, ao entrar no templo, é despido de todas as suas roupas. Na vida cotidiana, os Sonasirema evitam a exposição dos seus corpos quando das suas funções naturais. O banho e a excreção são realizados somente na intimidade do santuário doméstico, aonde são ritualizados, fazendo parte dos ritos corporais. Poucos suplicantes no templo estão suficientemente bem para fazer qualquer coisa que não seja ficar deitado em suas camas duras. As cerimônias implicam desconforto e tortura. Com precisão ritual, as vestais, aquelas que estão nesse grande templo, acordam a cada madrugada seus miseráveis crentes, rolam-nos em seus leitos de dor e, enquanto realizam abluções cujos movimentos formalizados são objetos de treinamento intensivo das vestais. Em outros momentos, elas inserem varas mágicas na boca do fiel ou obrigam-no a ingerir substâncias que são consideradas curativas. De tempos em tempos, os curandeiros vêm até seus fiéis e atiram agulhas, magicamente tratadas em sua carne. O fato de que estas cerimônias do templo possam não curar ou até matar o neófito não diminui de modo algum a fé do povo nesses curandeiros. Para concluirmos, deve-se mencionar certas práticas que estão baseadas na estética nativa, mas que dependem da aversão generalizada ao corpo e às funções naturais. Há jejuns rituais para fazer pessoas gordas ficarem magras e banquetes cerimoniais para fazer pessoas magras ficarem gordas. Outros ritos ainda não usados para tornar maiores os seios das mulheres, se eles são pequenos, e menores, se são grandes. Ora, repare que é uma sociedade que ela realmente não gosta do seu próprio corpo, porque as pessoas, como se as pessoas nascessem completamente deformadas, né? E elas se sujeitam a qualquer tipo de tortura para isso, então, para que mudem aquilo que a natureza lhes deu, em último caso. Nossa descrição, e aí vamos encaminhando para o encerramento do texto, nossa descrição da vida dos Sonaceremas certamente mostrou que eles são um povo obcecado pela magia. É difícil compreender como eles conseguiram sobreviver por tanto tempo, sob os pesados fardos que eles próprios se impuseram. Mas mesmo costumes tão exóticos quanto estes ganham seu verdadeiro sentido quando encarados a partir do esclarecimento feito por Malinovski, Bronislaw Malinovski, antropólogo do século XIX. E aí o texto do Malinovski, abre aspas. Olhando de cima e de longe, dos lugares seguros e elevados da civilização desenvolvida, é fácil ver toda a rudeza e a irrelevância da magia.
Mas, sem este poder e este guia, o homem primitivo não poderia ter dominado as dificuldades práticas como fez, nem poderia o homem ter avançado até os mais altos estágios de civilização. Esse é o texto final do Malinowski. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Esse texto do Sonacinema, o ritual do corpo entre o Sonacinema, vamos sintetizar. É uma sociedade que ela é estranha na medida em que os seus membros, os indivíduos que compõem essa sociedade, eles não estão nunca satisfeitos com o seu próprio corpo, né? 2, eles se sujeitam, então, a qualquer tipo de sacrifício, mesmo indo para templos ou sentindo dores terríveis, para modificar o seu corpo. No caso específico da boca, né, porque existe também esse fetiche em relação à boca, parece que nada funciona, porque apesar da tortura que acontece semestralmente ou anualmente que essas pessoas se sujeitam, os dentes continuam estragando. Então, é como se nada, então qualquer sacrifício é inútil no final das contas. E a coisa é tão grotesca que não apenas as pessoas vão aos curandeiros, como diz o texto aqui, mas elas também se sujeitam dentro das rotinas, né? Como é o caso lá da pessoa que tem que parar de comer para emagrecer, ou a outra que tem que comer para engordar, porque o corpo nunca é o corpo perfeito. Ora, esse texto do Sonacinema é uma das maiores e melhores análises que um artigo pode produzir a respeito das sociedades. E até porque a palavra Sonacinema nada mais é do que a palavra americanos, ao contrário, né? Esse texto, Sonacinema, na verdade está falando da sociedade norte-americana, né? E uma sociedade norte-americana, aliás, como todas as outras demais. Em outras palavras, qual é a grande brincadeira que o texto do Ritual do Corpo do Sonacinema está traduzindo? Normalmente, nós temos o hábito de olharmos qualquer sociedade diferente da nossa, como uma sociedade muitas das vezes inferior, uma sociedade presa a rituais de magia, etc. Quando nós mesmos fazemos isso. Essa é a primeira grande lição do texto. Ou seja, quando olhamos uma sociedade, por exemplo, vamos pensar no nosso caso aqui da sociedade brasileira, quando olhamos uma sociedade indígena, aí observamos vários rituais de magia, achando que essas sociedades são inferiores à nossa. E, na verdade, eles são iguais. São iguais por quê? Porque nós também temos os nossos rituais. Nós também temos formas que, no final das contas, são as nossas formas mágicas. Mágicas por quê? Porque, em último caso, acreditamos sempre que alguma outra coisa deve se realizar perante aquilo que temos em mão. Ou, em outras palavras, a nossa insatisfação natural em relação às coisas que naturalmente são colocadas até nós. É interessante isso, porque esse texto sobre o ritual do corpo do Sonacinema, ele foi produzido, se a minha memória não me trai, na década de 1950 ou 1960, e ele tem muito de uma discussão que vem desde o finalzinho do século XIX, que aparece com Bronislaw Malinowski, um antropólogo do século XIX, antropólogo inglês do século XIX. E qual é a importância de Malinowski no estudo da antropologia e uma possível influência, décadas depois, exercida em relação a esse texto do Sonacinema? É Malinowski que quebra, pela primeira vez na história da antropologia, as análises, as assim denominadas análises evolucionistas, ou seja, aquela ideia de dizer que uma sociedade é mais evoluída que a outra, que existe uma sociedade primitiva e uma sociedade evoluída. Malinowski vai provar que isso é uma grande farsa, é uma grande mentira. Todas as sociedades, indistintamente, elas são sofisticadas. Todas as sociedades possuem diversas características que fazem com que elas funcionem. E esse funcionamento tem a ver com os objetivos que foram produzidos por esse mesmo grupo social. Ou seja, em outras palavras, o que acontece é que a sofisticação de uma sociedade é dada por aqueles objetivos socialmente produzidos por ela, e não por objetivos socialmente produzidos por outras sociedades.
Se quiserem, vamos fazer uma comparação. Eu posso pegar uma sociedade urbana como a brasileira, um sujeito que mora em cidades, e aí coloco um sujeito que mora numa aldeia do Alto Xingu, tá? Um índio que mora lá. Tanto esse sujeito que mora numa grande cidade, quanto o indígena da aldeia do Alto Xingu, eles são membros de sociedades sofisticadas, de sociedades complexas. Tá? A única distinção é que os objetivos de uma sociedade urbana, industrializada, esses objetivos são de uma ordem. Já o da sociedade de uma aldeia indígena, elas são de outra ordem. Tá? Então, com isso, o que acaba acontecendo? E aí é que é a importância de Malinowski nesse processo todo. É demonstrar, tá, que isso, portanto, dizer que uma é melhor que a outra, que uma é mais evoluída que a outra, isso é uma mentira. Tá? O que troca são os objetivos. Apenas para citar um exemplo de um texto, o Malinowski ele tem alguns textos publicados, mas dois são bem clássicos. Um é A Vida Sexual dos Selvagens e o outro, Os Argonautas do Pacífico Ocidental. São estudos que ele fez em povos da região ali da Papua Nova Guiné, da Indonésia, ali na fronteira entre a Ásia e a Oceania. Perdão. Pois muito bem. Qual foi um exemplo que é clássico, que está lá no texto, Os Argonautas do Pacífico Ocidental? É o momento em que ele observa reuniões que são feitas anualmente em algumas aldeias, onde cada aldeia leva objetos que são como que rodas de pedra, tá? Esculpidas em pedra, e o que vale ali para cada aldeia é a antiguidade daquela roda, é a beleza, segundo os critérios estéticos daquele povo, tá? E anualmente um vai mostrando para o outro, olha, eu consegui uma roda mais bonita, ou a roda mais antiga continua ainda intacta, não quebrou, etc. Num primeiro momento, Malinowski, ao ver aquilo, achou aquilo, por que as pessoas ficam admirando pedras? Isso não tem sentido nenhum, é uma coisa absurda, né? Curiosamente, quando ele retorna à Inglaterra, tempos depois, ele vai encontrar o quê? Uma fila gigantesca em Londres de pessoas que estão à espera de entrar em um museu para admirarem as joias da coroa britânica. Ou seja, quando ele chega em Londres e vê aquilo, ele percebe o seguinte: ora bolas, o que os ingleses estão fazendo é rigorosamente a mesma coisa que os habitantes lá da Papua Nova Guiné faziam. Tá? A única diferença é que um está olhando pedra, um calcário qualquer, e o outro está olhando um diamante, alguma coisa assim. Mas as duas coisas não têm função nenhuma, a não ser estarem vinculadas à ideia de tradição, à ideia de valores que mantêm essas sociedades. Então, qualquer sociedade, já afirmava Malinowski, possui esses valores, e dentre os valores mais fundamentais que organizam qualquer grupo social, aparece a coisa que nós, na falta de termo melhor, chamamos de magia. Daí a grande brincadeira do texto, o ritual do corpo entre o Sonasirema. Né? Ora, nesse sentido, é interessantíssimo, então, essa reflexão que nos leva que nos remete esse texto do ritual do corpo. Por quê? Porque a partir daí nós temos que tomar muito cuidado, ou termos sempre muita atenção na análise crítica que fazemos. Até que ponto, tá, nós não somos tão iguais a todos os demais? Até que ponto não temos também as nossas magias, os nossos ritos, tá? Para encerrar essa nossa videoaula sobre esse texto, eu me lembro de um outro autor chamado Evan Pritchard, que ele vai fazer um estudo sobre um grupo social da África, da região do Sudão, chamado Azande. Tá? E esse texto, e essa análise que ele faz é uma análise que eu acho fantástica, que é a seguinte: o Pritchard ele chega no Sudão com todos os seus preconceitos e já sabendo que os Azande era uma sociedade onde tudo se explicava pela bruxaria. Né? E ele vai para lá, ele é um antropólogo da virada do século XIX para o século XX, ele vai para lá com todo o seu pacote, sua mala de preconceitos. Né? Chegando lá, ele adquire novas informações. Ele fica sabendo que esse grupo ele habita uma região muito estéril da África, onde praticamente só chove um mês e pouco por ano. O restante do ano é um sol abrasador. E é um calor tão grande que os moradores eles vão para as suas atividades cotidianas mais ou menos até umas 11 da manhã.
Depois, entre 11 da manhã e 3 da tarde, todos ficam dentro de suas cabanas, porque o sol é insuportável, e apenas após as 15 horas, né, após as 3 da tarde, é que eles retornam aos seus afazeres na aldeia, fora da aldeia. Além disso, além dessa característica do clima, né, climatológica desse povo, daquela região, também ele detecta que as cabanas todas são feitas de barro e madeira e dá muito cupim. Então, a madeira que tem ali é uma madeira muito deteriorada. Tá? Para finalizar, como é uma sociedade onde tudo se explica pela bruxaria, todo morador lá tem um galo. E todo dia de manhã, o que faz o morador? Ele desenha um círculo no chão, aprende a fazer uma beberragem lá, uma bebida tóxica, né? Dá para o galo beber, e se o galo desmaiar dentro do círculo, é sinal, que tudo indica pela bruxaria, que o morador deve ficar em casa, não deve trabalhar naquele dia. Se o galo desmaiar fora do círculo, é sinal, então, que esse morador pode sim trabalhar normalmente. Bom, o Pritchard acha aquilo uma grande palhaçada, uma grande bobagem, né, no final, mas está lá ele anotando tudo, até um belo dia, entre 11 da manhã e 3 da tarde, uma daquelas cabanas, né, que existiam na aldeia, a cabana desaba, e tinha um rapaz que estava dormindo lá dentro, fazendo a siesta, né, digamos assim, e ao desabar a cabana, o rapaz morre. Né, e ao se constatar a morte lá de um componente do grupo, da aldeia, todos começam a falar, foi bruxaria, foi bruxaria. O Pritchard, então, ele se aproxima lá da cabana que tinha desabado, observa que o barro estava esfarelando, a madeira estava completamente comida por cupim, né, daí ter desabado, e ele chega para o chefe da aldeia e fala mais ou menos o seguinte: olha, você me perdoe, eu não queria e nem deveria me meter na vida de vocês, minha função aqui é só observar, mas não teve nada de bruxaria aí. A cabana desabou porque o cupim comeu a madeira que sustentava a cabana, e o barro aqui está esfarelando porque o clima de vocês é muito abrasador, é muito terrível. Enfim, não teve bruxaria nenhuma. Ora, terminadas as explicações, o chefe da aldeia, então, dirigiu-se a Pritchard dizendo o seguinte, que a cabana desabou porque o cupim comeu a madeira e o barro está esfarelando, isso até uma criança sabe. Agora, por que a cabana desabou na cabeça desse rapaz e não na sua ou na minha cabeça? Se isso aconteceu, sem dúvida alguma, disse o chefe da aldeia, foi bruxaria. A partir daí, Pritchard então arrumou um galo, aprendeu a fazer a beberragem e desde então ele só fazia pesquisa se o galo desmaiasse fora do círculo que ele desenhava todos os dias de manhã no chão. Até uma nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.